Boa noite, igreja. Graça e a paz de Jesus, amém? Seja muito bem-vindo ao nosso musical de Natal, para sempre de Páscoa. Muito obrigado, vocês estão muito atentos. O teste já foi feito e vocês foram aprovados. Deus abençoe cada um de vocês, mais atentos do que eu imaginava. Nosso musical de Páscoa, para sempre triunfante. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, é o último capítulo desse Evangelho. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, a minha versão é NAA, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. A mensagem já foi cantada, mas eu creio que seja de sublime importância nós a entendermos de uma forma aplicada às nossas vidas nessa noite, porque não é qualquer feriado, não é qualquer época do ano. É, junto com o Natal, o feriado mais importante, a celebração mais importante da nossa fé, a fé cristã. Por isso, vamos então entender o que é que o texto tem para nos dizer. Está escrito assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Morte e ressurreição. Um feriado que ele é composto por dois elementos totalmente antagônicos. Morte, o que nos leva ao pranto, ao choro, à tristeza, ao desespero, muitas vezes a uma angústia tão profunda, a um luto estendido. Morte, uma experiência tão traumática. E também a ressurreição, algo inédito, feito a partir de si mesmo. Algo tão único, tão sobrenatural. E também, por que não dizer, tão festivo, tão triunfante. Há maior vitória a ser contada do que a vitória sobre a morte, aquela que nos traz de volta à vida, como Cristo a revelou na Páscoa. E ainda assim, a Páscoa é composta por esses dois elementos: morte e ressurreição, tristeza e alegria. Mas ao mesmo tempo que são tão antagônicos, são dois elementos tão interligados. É bem verdade que só existe ressurreição porque antes houve morte. Não haveria ressurreição se Jesus, em primeiro lugar, não tivesse morrido. E aqui fica, talvez, a dúvida ou o questionamento de muitos corações. Como assim Jesus venceu a morte se ele morreu? Não seria maior vitória se ele não tivesse morrido? Bom, aí nós poderíamos indagar que, na verdade, Jesus não venceu a morte, mas fugiu dela. E a Páscoa não é sobre fugir da morte ou fugir do seu inimigo, do seu adversário. Não é simplesmente escapar de uma forma desapercebida. Páscoa é sobre uma vitória em que o inimigo é encarado nos olhos e ele é derrotado. E o último inimigo a ser vencido foi a morte. Mas não de qualquer jeito. Jesus encarou a morte nos olhos e mergulhou nela. Esteve sepultado, morto, por 3 dias,
Por quê? Por que 3 dias? Por que não 1? Por que não 12 horas? Por que não 5 ou 10 dias? Porque naquela época havia uma expectativa de que a pessoa podia ficar até uns 3 dias morta e depois voltar à vida assim espontaneamente, como se ela não tivesse morrido de verdade, mas experimentou um sono profundo ou até um tipo de doença. Mais para frente a medicina trouxe essa condição do ser humano que é rara, mas acontece, de parecer como morto e depois de um tempo voltar. E havia essa crença que precisava ser colocada à prova, porque Jesus não dormiu, Jesus morreu. Ele foi morto de verdade. E vencida essa crendice, essa expectativa de ressurreição natural, as expectativas estavam agora despedaçadas, porque não havia lembrança. Os homens que se encontraram com essas mulheres no túmulo disseram, esses homens relatados aqui por Lucas, Mateus chama de anjos. Mas eles disseram que Jesus já tinha dito que tinha que acontecer. Eles resumem a Páscoa em 3 frases, ou uma frase composta por 3 orações. Ele havia de ser crucificado, entregue na mão de pecadores, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Percebe que elas não têm ali uma novidade em suas mãos, elas têm a sua memória refrescada. Porque esse é o significado dessa festa, porque sim, é uma festa. A Páscoa é uma festa de lembrar-se. Lembrar-se da condição que estávamos antes de sermos salvos por Jesus enquanto humanidade. O profeta Isaías, esse texto já foi lido pelo narrador da noite. Ele profetizou acerca do servo sofredor, o Messias, o Cordeiro de Deus, que ele levaria sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras seríamos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A nossa iniquidade foi colocada sobre Jesus. E esse profeta descreve muito bem a condição humana antes da salvação em Jesus. Precisávamos de um Salvador, porque estávamos desgarrados como ovelhas, perdidos como ovelhas sem pastor. Não tínhamos um destino, estávamos à mercê da morte e de todo tipo de predador espiritual, porque estávamos condenados em nossos pecados. Não havia quem nos salvasse, não havia homem bom o suficiente para salvar a si mesmo, tampouco levar a salvação a outros. A humanidade precisava de um pastor, e não qualquer pastor, o bom pastor, e Jesus se apresenta como esse pastor. As ovelhas perdidas, ele diz: eu sou o bom pastor, aquele que me ouve e reconhece a minha voz, ele entra no aprisco da salvação. E sim, a Páscoa é uma celebração festiva, repleta de alegria e triunfo, porque imediatamente antes do triunfo, havia um buraco, um vácuo, um desespero, aquele silêncio que era preenchido pelos gemidos, pelos soluços, pelos choros. Assim como a salvação é uma festa, porque antes ela é precedida principalmente de choro, de arrependimento, de desespero, de angústia, mas que quando o pecador é apresentado ao seu Salvador,
Parece que aquela dor que o acompanhava até ali, ela ganha sentido e ela é transformada, não por um passe de mágica, mas por um derramamento sobrenatural de transformação em alegria. Porque tomamos consciência dessa condição existencial, perdidos, agora achados, encontrados pelo Criador. Mas o profeta também diz que a humanidade, destituída da glória de Deus por seu pecado, estava distante desse Criador. Havia uma separação entre a revelação de Deus e os homens. E como terra seca que precisa de chuva, o homem precisava de renovo. As almas estavam ressequidas. Antes de Jesus, eu e você nos encontrávamos como terra seca, desesperados pelo cair da chuva. E ele também diz que os enfermos e cheios de dores, desde o seu espírito, a sua alma até o seu corpo, gemiam sem esperança, agora podem celebrar a sua cura, porque Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Transgressores iníquos, homens maus, que marchavam para o inferno, cheios de desespero e turbulências, homens que careciam de paz, agora encontram em Jesus a resposta, não para suas perguntas, mas para o seu clamor. Porque todo ser humano tem um clamor inerente em seu espírito. Preciso de salvação. E Jesus é o Salvador que te oferece e nos ofereceu a salvação. Porque Ele fez cair sobre Ele a nossa iniquidade, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus. E aí, nesse derramar, nessa cena tão desesperadora, tão comovente, quer ver o Criador sendo crucificado, quer ver o Verbo de Deus que se fez carne, sendo pregado no madeiro e levantado, exposto à vergonha e à dor em nosso lugar. É diante dessa cena que nos constrange profundamente, é que esse desespero, esse choro, essa angústia, esse clamor por salvação se transforma num canto de júbilo, numa alegria perene, num triunfo que dura para sempre. Porque Jesus não ressuscitou para morrer novamente. Ele ressuscitou para viver e nos ressuscitar com Ele. E assim vivemos eternamente também. E é sobre isso que nós precisamos pensar e nos lembrar nessa festa. Porque estávamos nessa condição. Todos nós estávamos caídos, estávamos como ovelhas sem pastor, estávamos enfermos, éramos cheios de dores e enfermidades no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo. Estávamos ressequidos, carentes por um renovo, mas Ele se colocou no nosso lugar e fez chover dos céus a esperança novamente. E a Páscoa é sobre lembrar, não só da condição em que estávamos, mas a condição que Ele nos abre a porta para vivermos. Porque a Páscoa, ela começa sendo sobre morte, mas ela tem um sentido eterno na ressurreição. Porque ela não é a ressurreição apenas de Jesus. Na Páscoa,
nós celebramos com Jesus a ressurreição que nos foi prometida sobre a nossa morte natural, como nos foi dada em nossa conversão sobre a morte espiritual. Nós fomos criados para viver eternamente com o nosso Criador. A morte foi derrotada por Jesus. E Ele, primogênito dentre os mortos, ascendeu de seu túmulo e subiu aos céus glorioso. Mas um dia, essa promessa se estenderá a todos nós que estamos em Cristo Jesus e ascenderemos aos céus com Ele para governar eternamente. E não haverá mais choro, nem pranto, nem luto, nem dor, porque todas essas coisas ficaram cravadas na cruz. Toda dor, todo pranto, todo desespero foi vencido. E o Espírito é o selo de Deus em nosso coração, para que em Jesus não temamos mais a morte. Sim, a gente pode temer a forma como a gente vai morrer. Eu acho que é bem natural você querer uma morte tranquila, dormindo, aos 105 anos de idade, cercado por sua família, depois de uma vida repleta de saúde, sem artrite, sem artrose. Tudo bem você querer isso. Até Jesus se angustiou quando esteve consciente da forma como seria a sua morte. Mas não era da morte que Jesus estava com medo, porque, ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu poder? O poder da morte é o pecado, e não havia pecado no nosso Salvador. Por isso não havia direito sobre Jesus. A morte estava de mãos atadas, sendo derrotada em seu próprio campo. Por isso eu e você podemos festejar, não temer mais a morte, não temer mais o túmulo. E essa Páscoa, ela marca algo muito importante para nós. Talvez seja a primeira Páscoa pós-pandemia, depende dos critérios que você está usando. O meu é que já acabou. E estamos entrando num novo ciclo. E eu creio num ciclo de vida, num ciclo em que o nosso ânimo será restaurado por Jesus de uma forma sobrenatural. A nossa expectativa na vida será restaurada em Jesus nessa noite. Um novo ciclo começa. Fomos marcados profundamente pelo medo da morte nesses últimos 2 anos. Mas chegou o tempo do povo de Deus celebrar a vida novamente. Chegou o tempo de nós lembrarmos de tudo aquilo que Ele já venceu. Porque Páscoa é sobre lembrar. É como se anjos nessa noite se apresentassem a vocês, a nós, e falassem: lembrem-se do que Jesus já venceu. Lembrem-se de onde Ele nos tirou. Lembrem-se para onde Ele nos levou, porque Páscoa é sobre lembrar. E em primeiro lugar é sobre lembrar-se das palavras de Jesus quando Ele ainda estava na Galileia. Lembrar do relato bíblico, relembrar das encenações de Páscoa, que talvez você já tenha visto o número de primaveras que você já tem, o número de idade que você já completou. Talvez como a Luísa e tantas outras criancinhas, desde seu primeiro ano de vida você vê essas encenações na igreja. Ai, pastor, sempre a mesma coisa, não muda. Não, filha, não muda, a história é a mesma, tem que contar. A Páscoa é sobre contar o que é que Deus fez no passado, para reacender em nós,
de temporada em temporada, a nossa fé e a nossa expectativa das coisas que Ele vai fazer no futuro, em nós, em nossas vidas, mas também através de nós. Porque a nossa fé não é uma promessa vazia para frente, a nossa fé tem fundamento naquilo que já foi conquistado. Por isso, lembrem-se das palavras de Jesus, lembrem-se do relato, lembrem-se do que foi feito na Galileia, lembrem-se do dia em que no Monte da Caveira Jesus foi levantado. Lembrem-se que até aqueles que andaram 3 anos ao lado de Jesus também se desesperaram por alguns instantes, mas lembrem-se que esse desespero não durou mais do que 3 dias, porque Ele ressuscitou. Lembrem-se que a história foi rasgada entre antes e depois da vinda de Jesus. Lembre-se que a missão dele foi consumada, não existem mais inimigos a serem vencidos, porque o último foi a morte, nem o diabo, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem governos, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Ele venceu, e essa vitória é para sempre. Lembre-se de onde Ele te tirou, porque, em segundo lugar, Páscoa é sobre lembrar o que Jesus fez nas nossas vidas, na sua vida. Lembre-se das cadeias que Ele quebrou, lembre-se dos grilhões de que Ele te libertou, lembre-se dos vícios que ficaram para trás, lembre-se da tristeza, do vazio e da solidão, que foram vencidos por um derramar que te preencheu e te selou para a salvação. Lembre-se, para que você conte para os seus filhos, para que você conte para quem você conhece. A Páscoa é um tempo de lembrar e fazer as pessoas lembrarem. Mas, se você não sabia, é tempo de aprender. Porque Deus tem muita vida para você, e vida abundante para se viver. Lembre-se do que Jesus fez na sua vida, porque Ele te salvou. Essa salvação não é uma salvação impessoal, porque ela atinge muitas pessoas. Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua história. Ele também levou sobre si os seus pecados, as suas enfermidades e dores, a sua iniquidade também foi derramada sobre Jesus. A sua dívida também foi paga. Lembre-se do que Ele fez na sua vida, para você se lembrar para onde Ele prometeu te levar. Porque Deus não nos tira do cativeiro para nos abandonar nos processos da vida. Deus não nos promete a cura para ficar mais ou menos curados. Ainda que não nesse corpo, talvez só na glória, mas seremos plenamente curados. E alguns, Cristo, por prova, por fé, por sobrenatural, tocará ao ponto de enfermidades físicas serem curadas nessa noite. Enfermidades na alma serão retiradas nessa noite. Enfermidades do espírito serão lavadas e você estará pronto para apresentar aos sacerdotes a purificação feita em Jesus, mostrando Ele é o Messias, o meu Salvador. Ele me tocou, Ele me curou. E Ele vai fazer isso essa noite. Mas Ele não nos abandona nos processos, Ele não nos larga no deserto. Ele nos tira do cativeiro e Ele não nos deixa como ovelhas desgarradas. Ele nos aponta uma terra prometida, a herança para nós. Há um plano, há um propósito, há um sentido para cada um de nós em Cristo Jesus. Lembre-se daquilo que Ele já te prometeu, seja na palavra, seja de uma forma especial, personalizada a sua vida. Lembre-se do que Jesus espera da sua vida.
E em terceiro, lembre-se de festejar. E lembre-se de festejar bastante. Porque a Páscoa é uma festa, não é apenas um feriado de descanso. Muitas vezes a rotina nos desgasta tanto, que quando a gente vê um feriado no calendário, a gente nem vê qual é o feriado, a gente só vê que é feriado. Tá bom ser feriado, eu quero descansar, eu quero botar o pé para cima e ficar de boas. Tudo bem, meu irmão, contanto com que você lembre de se alegrar, contanto que você lembre de festejar, porque a Páscoa é uma festa, não uma festa qualquer, é uma festa onde a alegria, uma alegria triunfante, uma alegria exuberante, uma alegria extravagante, ela se encontra com a solenidade de nos lembrarmos do sacrifício, da dor, da crucificação. Por isso uma alegria solene muitas vezes, mas uma alegria perene, uma alegria duradoura, uma alegria que não pode ser roubada. Muitas vezes o cansaço nos tira essa alegria, e a festa é coisa séria para Deus. Ele instituiu leis para o seu povo festejar, porque Deus leva a sério um coração tomado de alegria, um coração movido por essa alegria a uma adoração verdadeira. Páscoa é tempo de celebrar e de adorar ao Senhor com uma consciência bem vívida daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo e das promessas que ainda vão se cumprir, porque elas vão se cumprir. A Páscoa é uma festa, porque o alívio vem com a esperança. A memória é reavivada em expectativa. O Salvador se encontra com a sua igreja, e para sempre triunfante, porque se Jesus é o primogênito, nós somos os próximos a ressurgir dentre os mortos. O túmulo não é o nosso destino final. Não existe filosofia nihilista forte o suficiente para nos convencer de que todo mundo acaba igual no túmulo. Não, essa não é a palavra final de Jesus sobre nós. Se Ele saiu do túmulo e nos chamou para sair também, nós vamos logo atrás. Um dia, a pedra dos túmulos daqueles queridos que morreram em Jesus também vai rolar. Um dia, de forma sobrenatural, os nossos corpos serão recompostos de forma glorificada, semelhantes aos anjos. Subiremos com essa alegria triunfante. Nos encontraremos com os queridos que ficaram. Por isso o nosso luto não precisa nos acompanhar para o resto da vida, porque em Cristo ressuscitaremos para governar junto com Ele eternamente. Essa é a promessa daquele que é fiel para cumprir. Essa é a promessa daquele que não é homem para que minta. Essa é a promessa do nosso Salvador, que deu um bug no sistema, fez a morte ficar como de tela azul. E aí um dia, como Paulo, eu e você também, no Espírito, estaremos ousados o suficiente para encará-la em seus olhos e falar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Se a tua força é o pecado, em Cristo eu fui justificado. Em Cristo eu fui resgatado, e pelo seu sangue eu fui lavado. E aí não fará mais sentido continuarmos mortos. E a maior festa que a humanidade já viu, as bodas do Cordeiro, a consumação do primogênito dentre os mortos,
será visível a todos. Mas a gente não precisa esperar até lá para que essas coisas comecem a acontecer nas nossas vidas. Porque se a morte foi vencida, as enfermidades foram vencidas, as cadeias foram vencidas, o vazio foi preenchido, existe uma promessa que começa aqui e começa agora, na sua decisão por Jesus. De lembrar-se, talvez, porque se você está vivendo assolado pela tristeza, pelo medo, pela dor, pelo desespero, a promessa já está valendo. É dia de se render àquele que é fiel para cumprir essa promessa na sua vida. Se você ainda não havia se encontrado com esse Salvador, essa é a noite de você se render a Ele pela primeira vez e experimentar da água da vida, pois Ele disse: aquele que tem sede, venha e beba das fontes de águas vivas. Se você está desesperado como um homem faminto, desesperado por pão, Ele disse: venha, pois eu sou o pão da vida. Se você é como uma ovelha desgarrada, desesperado, sem sentido, passando por essa vida, esperando ela acontecer até acabar, Jesus está falando: venha, eu sou a porta, quem entra por mim, eu cearei com Ele, e seremos um. Você pode ser inserido no corpo de Cristo, se você decidir entrar nesse lugar de promessa, de alívio, de transformação, de vida. A Páscoa é um lugar, ou um tempo, melhor dizendo, de festa, porque é um tempo de salvação. É um tempo em que deixamos as coisas terrenas para trás. Vamos ao deserto para adorar ao Senhor, mas continuamos caminhando em direção à cidade eterna que nos foi prometida. É uma salvação que é já e ainda não, porque fomos salvos do pecado, das prisões do passado. Estamos sendo salvos do pecado presente. Mas um dia essa promessa vai ser plena e vai se cumprir de uma forma em que não haverá mais pecado, não haverá mais dor. Toda lágrima será enxugada. Até aquelas lágrimas secretas, Jesus recolhe para si. E Ele te promete um dia apenas de alegria. Um dia não haverá mais esse pranto. Um dia vocês estarão na alegria eterna. Mas a decisão começa nesse dia, no dia de hoje. Eu vou pedir que você fique em pé. Há uma festa que dura para sempre, pois o Salvador vive e continua a salvar. E essa é uma noite de salvação aqui. Essa é uma noite também de cura, porque a palavra de Deus, ela é pregada e acompanhada de sinais, de demonstração de poder. Eu creio nesse evangelho. E eu creio que sim, de uma forma muito única e por fé, você será tocado e uma convicção tomará o seu coração de que você foi salvo. Mas eu creio também, igualmente, que nessa noite você será tocado de uma forma sobrenatural e os sinais e as maravilhas acompanharão esse testemunho. E enfermos serão curados, cativos serão libertos, e aqueles que estavam mergulhados em medo, em desespero, em angústia, que estavam perdidos em seu luto,
serão puxados pelo Salvador por sua mão e retornarão à superfície para continuar a caminhada, porque não acabou para você. Jesus ainda tem vida para derramar. Jesus ainda tem vida para você experimentar. O medo da morte perdeu. Por quê? Porque a Páscoa é sobre olhar para um túmulo vazio, uma cruz vazia. A Páscoa é sobre olhar para Jesus glorioso, assentado num alto e sublime trono, que voltará para nos buscar. Feche seus olhos por um instante e lembre-se das palavras de Jesus enquanto ele estava na Galileia. Lembre-se do que Jesus fez na sua vida. E lembre-se que essa é uma noite de festejar. Porque ele é invencível. A morte foi o último inimigo a ser vencido. Onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus inimigos? Onde estão aqueles que te aprisionam? Ninguém mais pode te condenar, diz o Salvador. Eu também não te condeno. Essa é uma noite de libertação. Vá e não peques mais. Há uma palavra de libertação sobre a sua vida. A palavra de Jesus foi liberada sobre você. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Medo da morte. Medo da economia ruim. Medo dos rumores de guerra. Medo dos tremores da nossa sociedade. Medo dos desastres naturais. A Páscoa é sobre lembrar de olhar para aquele que está acima de todas essas coisas e não perde nada de controle, e que com uma palavra faz até a tempestade e o mar se calarem diante daqueles que estão no barco com ele. A pergunta é: você está no barco com Jesus? Você está convicto de que Jesus está nesse barco? Ou de que você está no barco de Jesus? Você está convicto de que já deixou as coisas velhas para trás, para que Jesus faça nova todas as coisas na sua vida? Você está convicto que você está diante daquele que a lepra correu, um olho se fez novo, os mortos ouviram a sua voz e ressuscitaram? Você sabe que está diante daquele que levou sobre si as suas enfermidades? Se você está em uma dessas situações, se você quer ser salvo por Jesus nessa noite, quer confessá-lo como seu Senhor e Salvador, se você precisa de libertação em uma área da sua vida, há ainda coisas a serem deixadas para trás, pecados de estimação, vícios. Há ainda cadeias espirituais e emocionais. Ou você crê que essa é a noite de você ser curado de uma enfermidade, seja no seu físico, seja na sua alma, seja no seu espírito. Eu vou pedir que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar e permaneça com a mão levantada para que nós oremos juntos. Se você quer tomar essa decisão de ser salvo por Jesus nessa noite, se você quer ser liberto por esse Jesus que se apresentou como libertador, se você quer ser curado ou curada, levante a sua mão bem alto, porque a noite é uma noite de festa, é uma noite em que nós celebramos o Cristo que ressuscitou, para que com glória nós ressuscitássemos com Ele. Isso significa: a vitória chegou para você, para nós. Ele venceu a
até o último dos nossos inimigos. E não há mais quem nos acuse, não há mais quem nos desafie. Creia, levante a sua mão e comece a levantar um clamor, porque Jesus não é a resposta para uma pergunta qualquer. Jesus é a resposta para o clamor do coração humano que reconhece que precisa dele. Clame agora, abra a sua boca e comece a orar: Senhor, me salva, ou Senhor, me liberta, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim e sara-me nessa noite, porque eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio no Teu toque, Senhor, eu creio que com uma palavra a minha vida pode ser totalmente mudada nessa noite. E eu vou pedir que os intercessores também levantem suas mãos agora, com fé, crendo nessa noite triunfante que é a noite da festa de Páscoa. Que o nosso Salvador está aqui passeando no nosso meio para tocar os enfermos, libertar os cativos, anunciar boas novas aos quebrantados de coração. Eu vou pedir que você com fé levante esse clamor para que as cadeias se quebrem, porque Deus está nos mostrando ainda correntes que vão ser quebradas nessa noite, e nós não vamos parar até que a última unha do povo de Deus seja trazida conosco para o lugar de adoração nessa noite. Toda voz que foi calada por cadeias espirituais será liberta nessa noite para adorar o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Eu vejo os cativos sendo libertos. Eu vejo os enfermos sendo curados. Creia, meu irmão, que o toque de Jesus está sobre você. Não é um ritual religioso musical de Páscoa. É uma festa de relacionamento com um Deus vivo. E Ele está passeando no meio de sua igreja, por meio do seu Espírito, tocando. E Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para libertar. Ele é poderoso para curar. Mas lembre-se de festejar, porque essa é uma noite que a promessa é renovada nos nossos corações. Espírito Santo vai testificando de uma forma que a gente não consegue de forma humana, Senhor. Espírito Santo, libera sobre essa igreja uma testificação sobrenatural agora, Senhor. Ei, Espírito Santo, vai tocando na individualidade de cada um. Eu creio, Senhor, que o Senhor fala, que o Senhor testifica. Eu creio. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, tira o aperto do coração daqueles que estavam angustiados em suas cadeias, estavam desesperados, com medo do amanhã. Vai libertando, Senhor, de toda ansiedade, a ansiedade que assola o coração aflito, o coração que não vê com boas expectativas o futuro. Espírito Santo, lembre o teu povo das palavras que Jesus anunciou, de que Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Espírito Santo, aumenta a expectativa agora do teu povo sobre a vida que o Senhor tem para derramar. Pela renovação da mente, a expectativa vai subindo, Senhor. Uma expectativa de uma vida sobrenatural. Não a vida natural de nascer, crescer, amadurecer, se reproduzir, envelhecer e depois morrer. Não, Senhor. Aumenta a expectativa para um nível sobrenatural. Coloca a mente do teu povo no lugar onde a eternidade não envelhece os propósitos que o Senhor tem para nós. Coloca a mente do teu povo num lugar onde o que nós juntamos não pode ser roubado pelos ladrões, nem envelhecido pela traça. Não, Senhor. Coloca as nossas mentes no Rei da Glória, que não envelhece com o tempo, que não se fragiliza com o passar dos anos,
mas que se revelará triunfante novamente, para que todo olho veja, e toda língua confesse, e todo joelho se dobre diante desse resplendor. Elevamos os nossos olhos ao monte, Senhor. Elevamos os nossos olhos ao Rei da Glória. Por isso estamos sendo salvos, por isso estamos sendo libertos, por isso estamos sendo curados nessa noite, para a glória de Deus Pai. Sim, Senhor. Senhor, recebe, Senhor, a nossa alegria, recebe o nosso coração jubiloso, uma alegria duradoura, Pai, uma alegria que nos relembra aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já falou, e nos renova para aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós festejamos o Senhor nessa noite, Pai, nesse feriado, porque sabemos que o Senhor é vitorioso, que o Senhor é invencível. Sabemos que o Senhor é fiel, e cremos em Ti, Senhor, e em tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. Marca-nos com fogo, Espírito Santo, marca-nos com fogo, o fogo de uma paixão ininterrupta, o fogo de uma paixão que se renova a cada manhã, Senhor. As festas estão instituídas para nos lembrar, mas que a cada manhã o brilho do sol nos lembre de que as Tuas misericórdias já se renovaram. O brilho do sol nos lembre de que há um dia cheio de vida, um dia cheio do Teu Espírito para se viver. E todo medo, o Teu perfeito amor que nos foi ministrado, lance fora agora, Senhor. Toda a vida que estava intimidada pelo medo, seja liberta nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Vai tirando o medo, Senhor. Vai tirando o medo. Chegou o tempo de vidas viverem uma vida abundante e sobrenatural, Senhor. Senhor, chegou o tempo de se estabelecer uma cultura de sobrenatural, não uma cultura de buscar as nossas necessidades serem supridas, não, Senhor. Chegou o tempo de viver por uma palavra que vem do céu. Chegou o tempo de viver uma vida cheia de propósito, Senhor. Uma vida que revela o transbordar do Teu Espírito, Senhor. Salva-nos, liberta-nos, cura-nos, para que a Tua igreja seja edificada e o Teu nome, o Teu santo e glorioso nome, Senhor, seja anunciado entre as nações como aquele que venceu a morte e vive para sempre. Amém, amém, aleluia. Para sempre triunfante, esse é o nosso Deus. Você que nos visita nessa noite, você tem um papel muito especial. Em primeiro lugar, toda essa festa, ela é preparada para aquele a quem nós festejamos, Jesus. Mas em segundo lugar, você que nos visita, você tem um lugar muito importante nisso, porque a festa anuncia que tem um motivo para festejar. E se você não conhecia Jesus e fez essa oração pela primeira vez, ou talvez você tenha renovado uma aliança que há muito tempo estava perdida, você nem se lembrava, você vai passar no stand de integração lá atrás, e a gente quer dar um presente para você. A gente quer saber o seu nome, estabelecer um contato, para que você festeje com a gente não só a Páscoa uma vez por ano, mas semanalmente as bênçãos do Senhor e a presença desse Deus, que vem de uma forma muito sublime nas nossas reuniões de culto. Então você que nos visita pela primeira vez, ou ainda não fez esse contato e está vindo aí pelas primeiras vezes, passe no balcão hoje sem falta.
é muito importante que você faça parte desse corpo. Se você foi convidado por alguém, aceitou um convite, não termine essa noite sem antes agradecer a pessoa que te convidou, porque ela te trouxe para o melhor lugar do mundo, para a festa mais alegre que existe, e para uma festa que não tem fim, é para sempre. E aí você pode também festejar a vida dessa pessoa, agradecer a Deus porque ela foi usada por Ele para te trazer a um lugar de renovo, a um lugar de cura, a um lugar de libertação, a um lugar onde Jesus é pregado e a sua mensagem de forma muito viva e eficaz te alcança para a sua vida ser transformada. Amém? A igreja pode se assentar por um instante. Vou pedir que vocês não saiam, para que a gente termine festejando juntos. Então é o seguinte, nós teremos ainda a parte final do musical, a última música, e o musical termina com um vídeo. Então, acabando a última música, não vá embora. Veja o vídeo, faz parte do musical. É importante que você preste atenção. E claro, amanhã, às 18h30, nós temos a versão 2 desse musical. Versão 2 por quê? É igual ao roteiro, mas é que Deus vai continuar agindo. Outras vidas serão transformadas, outras histórias serão mudadas, e talvez você queira fazer parte disso, então venha. Traga pessoas diferentes, traga pessoas que precisam ouvir essa mensagem, traga pessoas que precisam ser renovadas em alegria e esperança, porque Jesus ressuscitou. Amém? Então, Deus abençoe vocês, que a graça de Jesus seja celebrada com uma alegria triunfante por todos nós.